Bom, falando aí sobre as consequências da decisão do Supremo da semana passada, de não ter prisão depois da segunda instância. O que é a segunda instância? É o encerramento do processo, sob o ponto de vista de provas e de fatos, né? Depois só fica aquele rame-rame de recursos. Quem tem dinheiro, quem conseguiu muito dinheiro na corrupção ou nos assaltos, no roubo de banco e tal, fica pagando advogado, fazendo embargo, e vai longe, né? Como eu dou sempre o exemplo de Maluf, que demorou um quarto de século entre o crime e a execução da pena. Então, está havendo uma reação no Poder Legislativo que tem poderes para mudar a Constituição, né? Eu sei, o artigo 60 diz que está isenta de deliberação a parte de direitos e garantias individuais, né? Portanto, seria uma cláusula pétrea. Agora, não diz que o artigo 60 está isento de deliberação. Pelo menos na leitura que eu faço é isso. Então tem que revogar o artigo 60 ou mudá-lo, né, para depois mexer nos direitos e garantias individuais, nessa parte aí desse terrível transitado em julgado. É mais ou menos igual ao direito adquirido, né, e coisas afins, né, que garante coisas permanentemente num mundo que muda, está mudando dia a dia, né? Agora no mundo digital muda de dia a dia, hora em hora. Mas, enfim, assim como está, um corrupto que tiver dinheiro jamais vai ser preso. Ainda que Lula, por exemplo, tenha mais 5 ou 6 processos, já esteja condenado em primeira instância, num segundo processo, só vai ter embargo. Confirma-se a condenação na corte recursal, que é o Tribunal Regional, mas depois sobe para o Tribunal Superior e fica aquela enrolação, né? Então, por causa disso, numa segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que tem 49 membros, tinha lá 36 deputados prontos para discutir as propostas de alteração da Constituição. No Senado a mesma coisa, na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, pressa, né? É coisa tipicamente brasileira. Deixa para depois, e aí na última hora é aquela correria. Aí faz mal feito, né? O Supremo, em 2016, já havia manifestado que há uma nebulosidade aí em torno dessa interpretação, né? Mas ninguém se mexeu lá no Poder Legislativo, que é poder constituinte também, né? Desde que tenha 60% dos votos na Câmara e no Senado, e ninguém se mexeu. Bom, então, agora mesmo tem 2 governadores reavivando a política do café com leite, São Paulo e Minas. Zema e Dória, né, os dois fizeram a declaração dizendo que estão apoiando, sim, uma mudança na Constituição para garantir que o sujeito, o culpado, possa ser preso, né? Porque depois da segunda instância, o culpado é culpado até o fim. Não tem mais deixar de ser culpado. O que acontece é que ficam discutindo o tamanho da pena e tal, como vão cumprir. Aliás, por falar em pena, né, tiraram as tornozeleiras 2 tesoureiros do PT, o Vacari Neto, e o Delúbio Soares. De Brasília, Alexandre Garcia.